Então, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Logum, vivo aqui em Portugal e falo sobre coisas de Portugal, tá? Bom, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre esta realidade do tema do vídeo que eu coloquei, sobre a imigração, onde os brasileiros realmente eles não querem saber de ouvir as verdades sobre a imigração, e por isso que eu considero que os próprios brasileiros que são os grandes culpados aí dessa frustração, tá, gente, de não dar certo a vida deles aqui em Portugal. Bom, primeiro eu queria falar a vocês que, na minha opinião, os portugueses e os brasileiros, eles nunca irão, de fato, se entender, principalmente esses brasileiros que chegam aqui na intenção de fazer coisas erradas, coisas ruins e daí por diante. A segunda situação é que os brasileiros não conseguem entender a cultura e a mente do português. Esta que é a verdade, tá? Eu fiquei muito calado durante esse tempo, tentei passar aí, sabe, a mão em alguns brasileiros, tentei ser bonzinho, mas o brasileiro, principalmente quando ele é do mal, ele não é bom. A prova disso é que eu tava com os haters no meu canal e eu ainda tentei, sabe, deixar isso pra lá, tentei fazer com que essas pessoas fizessem ali, né, uma pacificação, porque a gente que é brasileiro do bem, a gente sempre quer o bem entre os povos. Mas isso não acontece. As pessoas saem denegrindo você. A missão aqui é de falar a verdade. Quem quiser ouvir a verdade, que ouça. Quem não quiser, paciência. Como vocês viram nos comentários, o brasileiro, ele não acredita na verdade. O brasileiro, ele acredita que realmente existe coisas, né, impossíveis de acontecer aqui em Portugal, como essa situação do trabalho. O trabalho aqui em Portugal hoje está numa situação complicada, por quê? Porque teve a pandemia ainda está ativa, muitas empresas ficaram paradas, muita gente está perdendo emprego, vocês viram a situação da Zara, ok? Eu acho que é desnecessário as pessoas ficarem fazendo vídeo para ficar falando coisas ruins do Brasil. Eu já falei a todos vocês que ninguém está aqui para poder falar mal do Brasil. Nós estamos falando a realidade. E a realidade, infelizmente, é essa. A realidade é que os brasileiros que estão querendo vir para cá nesse momento são pessoas que não têm condições. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Você vê isso nitidamente, que essas pessoas estão lá nos grupos perguntando se tem trabalho, essas pessoas estão desesperadas acreditando que tem trabalho, sendo que a gente sabe que não tem. Eu já falei sobre isso. Você sabe por que esses brasileiros fazem vídeo falando que tem trabalho? Sabe por que esses brasileiros enganam vocês, fazem vídeo falando de compra, de não sei o que lá, mimimi? Gente, ontem foi dia de Portugal, ninguém falou sobre isso. E ainda tem português que vai em outros canais bater palma para brasileiro. Será que vocês não enxergam isso? Olha, o problema não é só brasileiro. O problema é que o português ele não consegue entender também o que está acontecendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês irão pagar um preço alto por isso. Por essa ignorância de não entender as coisas. De querer seguir só a pessoa que fala mal do Brasil e não entender que o que está em jogo não é o Brasil. O que está em jogo é o país de vocês, é Portugal. Essas pessoas que estão querendo entrar aqui não são pessoas preparadas. Eu não sou uma pessoa racista, eu não sou uma pessoa egoísta, eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa frustrada, eu só sou realista. Falar a verdade dói, e a verdade é que os portugueses se preocupam demais com a opinião alheia do que acontece no Brasil. E os portugueses deveriam se preocupar mais com o país, com Portugal, e analisar toda essa situação. Porque se essa situação está acontecendo, é porque muitos têm apoiado pessoas que fazem coisas erradas. Muitos, tem muitos canais aí que falam mentiras e você vai nos comentários e você vê sempre as mesmas pessoas que são portugueses e estão lá batendo palma, ai que legal, que não sei o quê, só que não está vendo o que está fazendo. Vocês não têm ideia do tanto de brasileiro que quer vir para Portugal, vocês não sabem, vocês não foram em muitas partes do Brasil, só quem é brasileiro que sabe disso. O Brasil é um país imenso, são milhões de pessoas e milhões de pessoas estão iludidas. Tanto estão iludidas que essas pessoas não estão assistindo o meu canal. A prova que essas pessoas não estão assistindo o meu canal é que eu sou um dos únicos brasileiros que sou vigilante, que estou aqui em Portugal. Fiz um vídeo ontem, o vídeo não chegou nem a 300 views. Tá aí para vocês verem. Isso prova que os brasileiros não estão clicando no meu canal, e sim os portugueses. Então é muito triste o que está acontecendo. Porque as pessoas não querem, gente, ouvir a verdade. E isso é grave, porque os portugueses não deveriam aceitar isso. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, qual é a vantagem, qual que é a garantia, qual que é o sentido de um canal fazer um vídeo falando mal do Brasil e os portugueses ficarem comentando? O que vai adiantar isso? Para quê? Isso não vai mudar em nada, isso não vai... Tu já sabe a realidade do Brasil. Ninguém é cego, gente, todo mundo sabe o que está acontecendo.
Sabe, as pessoas querem se enganar, as pessoas querem acreditar no impossível. Acreditem, mas o Brasil ele já está quase passando os Estados Unidos em algumas coisas, em questão de morte aí do Covid-19. Então não tem preparo. Então assim, é muito grave essa situação, mas não adianta ficar culpando só o Brasil e os portugueses esquecerem que eles têm que cobrar isso no governo de Portugal. Porque, gente, essas pessoas estão só esperando abrir as fronteiras para poder voltar para cá. E não adianta fazer vídeo, não adianta falar, não adianta nada, porque elas vão vir, vocês querendo ou não. Por quê? Vocês sabem por que essas pessoas incentivam? Ontem foi o dia de Portugal. A única pessoa que fez vídeo de Portugal fui eu. Eu não vi nenhum youtuber dizer nada sobre o dia de Portugal. Eu vi gente fazendo vídeo de comida, vídeo de casa de pobre, vídeo de não sei o quê, mas falar de Portugal, da cultura de Portugal, não. Agora eu pergunto pra você, o que essas pessoas querem em Portugal se elas não querem nem saber da cultura do país, se elas não têm interesse de saber nada do que acontece aqui? E ainda tem gente que vai dizer mal do meu canal? Sinceramente, gente, olha, é muito complicado, por isso que eu faço vídeo, eu tô fazendo vídeo na esportiva, eu não ganho nada com isso, porque meu canal não tá rendendo para ganhar, não há problema, pelo menos eu falo a verdade, eu não tenho, a minha consciência não fica pesada na hora que eu ver essa situação voltar a acontecer o que aconteceu. Não faz nem 40 dias tinha uma reportagem da SIC em todos os canais de Portugal. Vários brasileiros na porta do aeroporto pedindo para voltar. Tem um monte de brasileiro ainda pedindo para voltar. E vocês sabem o que aconteceu? Nada. Eles estão lá passando fome, mas as pessoas continuam fazendo vídeo, incentivando as pessoas a virem para Portugal. E o pior de tudo, que tem alguns portugueses que ficam incentivando esses canais, em vez de, sabe, ir lá e criticar. Então é muito difícil ter um trabalho onde você tenta mostrar a verdade, porque além de você ser criticado, as pessoas ainda param de te assistir, sabe, por birra. Eu não tenho culpa que o hater veio no meu canal e falou merda de Portugal, mas eu já tirei esses haters do meu canal e se eles tentarem agora falar de mim, eles vão se ver com a justiça. É assim que vai ser, porque essas pessoas não têm pena. Brasileiro que não presta e não tá nem aí não, tá bom? É assim que funciona, eles não têm pena, eles saem falando mal de você, eles denigrem você, eles montam várias contas, sabe, fica querendo enganar as pessoas, querendo, sabe, manipular em certos aspectos, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, sendo que a pessoa não faz nada e eles estão ali, ó, fazendo essa situação. Tem um canal que tá cheio de haters e esse canal vai ainda sentir na pele o que eu senti essa semana. Quando o meu canal foi bloqueado, quando os portugueses pararam de me assistir, tudo por injustiça, tudo por mentira de haters que vocês acreditaram. Então, se vocês querem essas pessoas para o país de vocês, o problema é de vocês, porque eu continuo falando a verdade, eu continuo dizendo que eu sinto por Portugal, eu continuo aqui falando a minha verdade. Assista meu canal quem quiser. Eu não vou me vender por causa de 100 euros ou 200 euros para poder enganar um monte de brasileiro. Porque qual é o objetivo dessas pessoas de fazer vídeo? Sabe por quê? Porque isso dá dinheiro. Porque se você for assistido durante uma semana e os seus vídeos tudo chegar a 5, 10 mil views, no final do mês você vai receber pelo menos 200 a 300 euros. Já é um dinheiro, você não precisa trabalhar. Então, lógico, se eu estou vendo que todos os brasileiros estão me assistindo, se eu estou vendo que se eu falar coisa negativa, eles não vão me assistir, claro que eu vou continuar fazendo coisa positiva. Claro que eu vou falar, gente, não assiste esses canais que são pessimistas. Ninguém é pessimista. Pessimistas são essas pessoas que enganam vocês. Pessimistas são essas pessoas que mentem para vocês. Mas, infelizmente, quem me assiste são os portugueses. Pode ser que um dia os brasileiros cliquem no vídeo e vejam a verdade. Espero que não seja tarde, quando eles já estiverem aqui em Portugal. Porque Portugal, para quem hoje não tem dinheiro, para quem não tem uma forma de vida antes de qualquer coisa, esquece. Porque se uma renda aqui você paga de 500 a 600 euros, como que você vai viver se você não ganha nem isso? Que aí as empresas aqui, para poder uma pessoa ganhar de 800 euros para cima, só se for o cara, só se você tiver. Esquece, meu amigo. Nem quem tem estudo, nem pessoas que são, sabe, que falam inglês, espanhol, francês, ganha isso aqui em Portugal. Tá bom? Então é tudo mentira essa história, é tudo mentira. Venha para Portugal consciente das coisas. E venha para Portugal, antes de vir para Portugal, procure conhecer o país, porque o brasileiro não está interessado em saber nada da cultura de Portugal. Não está interessado em saber o que acontece em Portugal. Não está interessado em saber as verdades de Portugal. Ele está interessado, sabe no quê? Em vídeo de comida, em vídeo quando fala de coisa de pobre, em vídeo quando mostra, sabe, uma realidade que não existe, que a verdade aqui é essa.
tá? Quem chegou aqui até dezembro do ano passado, ou até novembro, talvez consiga viver aqui em Portugal. Agora, as pessoas que chegaram aqui agora, vai ser muito difícil. Não tá fácil para ninguém a situação aqui. Não tem emprego tão fácil como as pessoas estão dizendo. A situação tá crítica, ok? Nesse momento, não vale a pena a pessoa sair do seu país para poder vir para Portugal. Não vale a pena você sair da sua casa, da sua cidade, do seu país, para você ir para lugar nenhum. Isso é uma loucura. A gente não sabe ainda nem o que vai acontecer, a gente não sabe o que é esse vírus, a gente não sabe como que vai ficar a situação. E essas pessoas discutindo se tem emprego, se não tem, quando que vai vir, quando que vai abrir o aeroporto, mimimi e daí por diante. Agora, eu não vejo ninguém querer saber informação de Portugal. Eu não vejo ninguém querer saber nada de Portugal. Então, por isso que eu falo para vocês que o brasileiro ele não entende o português. Ele não entende o que o português pensa. Enquanto o português está pensando em baixar os números, está pensando em, sabe, as pessoas tomar cuidado com o que faz, o brasileiro está pensando em vir para cá. Não interessa se tem Covid-19, não interessa se ele está infectado ou se ele não está. O problema é do português. O problema é de vocês. Eu vou pegar o avião e eu vou para Portugal, aconteça o que acontecer, tem emprego sim. Essas pessoas que falam que não tem são invejosos, eles não querem que a gente vá para Portugal, eles são pessimistas, são pessoas assim para baixo, pessoas que não deram certo em Portugal. Eu dei muito certo em Portugal. Eu estou aqui na minha casa, no meu domo. Eu tenho a minha vida aqui em Portugal, tá bom? Eu não sou uma pessoa para baixo, eu sou uma pessoa realista, eu não engano ninguém. Eu não engano ninguém, porque o português, ele não sabe a verdade do Brasil. Ele não sabe. Ele só olha em vídeos, ou foi para o Brasil, ficou lá uns dias em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou lá em Salvador, ou no Nordeste, mas ele não andou na cidade toda, no Brasil, para poder ver o que acontece ali. Eu sei que eu sou brasileiro. Eu sei como que é. Então, eu falo para vocês, se continuar desse jeito, vai ficar difícil morar em Portugal. Por quê? Portugal vai se tornar um segundo Brasil, porque, infelizmente, o governo ele não consegue frear essa situação. As pessoas estão se planejando para vir para cá de qualquer forma, as pessoas querem sair do Brasil, né? Apesar de ter algumas pessoas de dizer que o Brasil está mil maravilhas, mas todo mundo quer sair do Brasil desesperadamente, ninguém aguenta mais ficar ali. As pessoas querem sair dali. E aí, os países que têm essa abertura, né, como Portugal, dá essa abertura da imigração, é isso que vai acontecer, gente. Então, por falta de aviso, não foi. Não está sendo, né? Não está sendo. Os portugueses se preocupam mais em participar de canais que falem mal do Brasil e não se preocupam em debater a realidade, em debater de fato o que é necessário para a melhora das situações aqui em Portugal. É o que eu acho, essa é a minha opinião. O meu canal sempre foi um canal democrático, eu sempre deixei os portugueses sempre falarem mais. Teve erros, como todos os canais têm, mas o meu erro foi só em permitir comentários. O meu erro não foi de enganar ninguém. O meu erro não foi de induzir ninguém. O erro não foi de induzir ninguém, tá, a vir errado para Portugal, porque eu sempre avisei isso. Então é injusto esses portugueses, além de não me assistirem, saírem falando mal de mim em outros canais, sendo que eu sempre fui o único que defendi o país de vocês. Não é justo, tá? Olha nos meus vídeos aí que vocês vão ver que eu sempre estou defendendo Portugal, sempre falando a verdade de Portugal, para depois levar uma lapada na cara dessa forma como vocês estão fazendo só porque tinha um hater, que eu tentei deixar o hater por uma questão de educação, que não está mais e não vai ficar mais no meu canal. Tá? Sobre isso, é o que eu tenho para dizer, eu não tenho mais nada para falar sobre essa situação. Agora, sobre essa situação desses brasileiros, eu falo para vocês que se vocês não abrirem os olhos de vocês, até você que é português vai ter que pegar suas malinhas e sair de Portugal, porque vai ficar numa situação tenebrosa Portugal se continuar assim dessa forma. Eu saí do Brasil para poder ter paz. Quando eu cheguei em Portugal, Portugal era uma coisa. Hoje Portugal já é outra coisa. Tem muitos brasileiros aqui em Portugal. Muitos brasileiros do bem, mas muitos brasileiros também mal educados. Muitos. Muita gente ruim que veio. Muita gente que não respeita nada. Como aquele cara que veio aqui na minha casa que não quis usar máscara, que falou que isso era mentira, que mimimi, que não existia essa doença e daí por diante. Tem um monte assim aqui. Tá cheio. Entendeu?
Então, assim, tá ficando uma coisa que as pessoas chegam aqui, elas conseguem realmente ficar em Portugal, elas conseguem fazer tudo que elas querem, depois elas vão contar a experiência delas e dizem, imagina, gente, eu passei lá pelo CEF, eles nem olharam, nem perguntaram nada. Imagina, pode vir, vem com 200 euros que você vai conseguir entrar. É tudo mentira, o CEF não tá nem aí não. Infelizmente, é o que tá acontecendo. Não falou a mentira. Ah, mas você tá falando mal do CEF. Eu não tô falando mal do CEF. Eu respeito o CEF, como respeito a Polícia de Portugal. Vou mostrar para vocês o próximo vídeo do absurdo que fizeram com a Polícia de Portugal. Eu respeito. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Muita gente entrou e o CEF não fez nada, o CEF não falou nada. E essas pessoas estão aqui hoje e estão cantando de galo. Então, de quem que é a culpa? É do brasileiro? O brasileiro, a gente já sabe que ele não tem limite. Infelizmente, ele não tem. Agora, quem que vai impor esse limite para que isso não aconteça? É o brasileiro? É o brasileiro que manda na imigração aqui em Portugal, na hora que o pessoal está lá para poder passar? Então, gente, sinto muito. Isso não é culpa do brasileiro, isso é culpa da imigração que não resolve essa situação. A imigração deveria estipular um prazo e depois, quando vencer esse prazo, ter pessoas do CEF para procurar essas pessoas para saber o que está acontecendo com elas. Por quê? Essas pessoas chegam aqui e depois o CEF não tem mais acesso, não sabe o que acontece. Não estou falando que tem que perseguir, não estou falando que o brasileiro não tem um direito, não é isso, mas tem que fazer as coisas direito. Na minha opinião, o brasileiro não consegue entender o português, isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca. Porque eu, desde quando eu cheguei aqui, eu não tive problema com nenhum português, eu sempre fui muito bem tratado, tudo deu certo, tudo correu muito bem na minha vida aqui, mas porque eu sempre respeitei os portugueses. Sempre. Mas, às vezes, a gente não é respeitado, como algumas pessoas não têm feito isso no meu canal e não respeita quem eu sou. Ok? E o pior de tudo é que essas pessoas não enxergam que o maior prejudicado nessa história não é o brasileiro, porque o brasileiro pega o avião e vai embora. São vocês.